Nesta semana, chegamos ao cerne da experiência religiosa de Abraão. Foi a ocasião em que Deus fez sua aliança com o patriarca, que é a segunda aliança de Deus após sua aliança com Noé. Observe que essa aliança possui duas cerimônias de sacrifício. O sinal é a circuncisão, e Abraão recebe o novo nome de Abraão. E é nesse contexto, cujo nome indica nobreza e respeitabilidade, que ele teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Assim, vamos ver alguns indícios da natureza universal do que Deus planejava fazer por meio de sua aliança com Abraão. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda lição da série de 3. Nós iniciamos na última semana com a lição 6, o tema do chamado de Abraão, vá, esqueça seu passado. Mas para essa semana nós temos aquela segunda que eu já falei para vocês e vamos ver já esse tema, ok? Mas é o tema da nossa segunda série de 3 lições, 5, 6 e 7. Perdão, 6, 7 e 8. A pergunta do texto nos faz refletir sobre uma resposta que precisamos dar. Gênesis 15, 2 diz: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Essa pergunta feita por Abraão informa alguma importante reflexão para a nossa vida. E qual é a informação que você recebe? Abraão respondeu ao Senhor: que me darás, uma vez que eu não tenho filhos? Você já colocou pergunta desse tipo para Deus? Não no contexto de filho, mas na busca de uma resposta? É isso que nós vamos encontrar na lição dessa semana. O texto nos dá algumas informações a respeito desta pergunta. Observe aí o esboço. Como falamos agora há pouco, nós estamos na lição 7, mas iniciamos uma série na última semana com a lição 6, vá, abandone o seu passado. Nesta semana, não tenha medo, confie, tenha fé no presente. Próxima semana, só para você já ficar ligado, nós falaremos do outro chamado de Abraão, vá, mas o convite é que ele abandone o seu futuro. Ok, para o nosso estudo hoje eu tenho 2 propostas. Primeiro, você trabalhar só com o personagem Abraão, você esquece a sequência temática, a sequência dos dias, enfim, foque só Abraão, porque a aliança foi feita com ele. Então o que é que você pode fazer? Trabalhar 3 declarações. Abraão creu, Abraão riu e Abraão intercedeu ou insistiu, ok? Se você trabalhar esses 3 temas apenas, você já desenvolve a lição de como um todo. Abraão creu, foi aquela promessa de Deus para ele, de que ele seria pai de uma multidão e que ele teria um filho, que não era o Ismael, ok? Abraão riu, porque veja só, ele creu na promessa, mas não creu na providência. Nós vamos entender isso na lição, e você pode explorar isso com a sua unidade. Por que ele não creu na providência? Porque ele tomou as providências dele, ele foi e buscou Agar para resolver a sua situação. Afinal de contas, já se passaram 10 anos e a promessa não se concretizava. Então, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, isso aqui é um ponto importante, mas Abraão riu. Ele, é complexo você entender um pouco isso, mas veja, ele não desacreditou da promessa. Ele não acreditou, foi na providência de Deus. E o terceiro, Abraão intercedeu. E esse ponto aqui é importante, lá no final da lição, quando ele intercede por Ló, ou, enfim, não era necessariamente por Ló, ele intercedia por Sodoma e Gomorra. Isso mostra um aspecto importante da relação de Abraão com Deus e da relação de Abraão com o próximo. Ele não intercedeu apenas por Ló, que estava em Sodoma, do tipo assim, Senhor, dá um jeitinho, salva a minha família e o resto, tudo bem, pode queimar. Ele não foi nessa linha de abordagem. Ele não demonstrou em nenhum momento o egoísmo. Ele fez conta com números, não com pessoas, não importasse quem fosse. Ele conversou com Deus, confabulou com Deus, insistiu com Deus. E se houver 50, e se houver 20, e se houver, entendeu? E ele intercedeu pela salvação dessas pessoas. E olha, observe uma coisa interessante. Nem 10 se salvaram, porque se houvesse 10, segundo a palavra de Deus, ele teria poupado Sodoma e Gomorra. Foram 5. A parentela de
de Ló se resumiu a 5. Ele, a esposa e as filhas. Ok? Pronto. Aí você finaliza a lição falando da aliança de Deus com Abraão, que estava ligado ao seguinte: não tenha medo, tenha confiança. Eu vou prover de você uma grande nação. Essa é a primeira proposta de abordagem. A segunda, que está englobando essa proposta, é um pouco mais ampla. Então você pode começar estudando a lição de domingo e segunda, juntos. E foca Abraão. Fé e dúvidas. Foi o que aconteceu nesse conflito de comportamento de Abraão. Ele teve fé na promessa, mas duvidou da providência. E ele foi e deu o jeitinho, não vou dizer brasileiro, mas ele deu o jeitinho dele, ok? Então veja só, Abraão creu, e isso é certeza das coisas que se esperam. Ele teve convicção, lembra? Ele viu Deus agindo através do sacrifício. Deus pediu que ele fizesse o sacrifício ficou lá e Abraão ficou esperando. Em algum momento Deus surge com fogo, passa pelo sacrifício e dá a Abraão a convicção de que ele precisava. Abraão teve certeza porque não viu e creu. E ele teve convicção porque viu a ação de Deus na sua vida. Segundo ponto, Abraão riu. É aquilo que eu falei agora há pouco, naquele outro modelo de abordagem. Ele creu na promessa, mas não creu na providência. Bom, aí você pode falar da lição de terça e quarta-feira sobre o tema da aliança e promessa. Então veja só que eu estou fazendo uma fusão de temas. Abraão, fé e dúvidas. Depois, terça e quarta, aliança e promessa. Alianças tem a ver com a circuncisão. Então você pode trabalhar esse tema da circuncisão com a sua unidade, lembrando que isso era uma marca na carne. E pode falar do tema da promessa, que Abraão teve o seu nome mudado, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão e, portanto, pai de muitas nações. Isso era uma marca no espírito. Então a circuncisão é uma marca na carne, a promessa, a mudança de nome era uma marca no espírito, na vida de Abraão, e que direcionava todo um foco para um futuro, que nós vamos estudar na próxima semana. Terceiro e último ponto, Ló e o seu livramento, lição de quinta-feira. Aí você fala da Nova Babel. Qual era a Nova Babel? Sodoma e Gomorra, virou confusão. E Deus teve que descer de novo. Então ele desceu por conta da torre, que estava subindo, e desceu por conta de Sodoma e Gomorra, que estava se espalhando a maldade na terra. Ele interviu. E veio a intercessão de Abraão, e você pode terminar exatamente com essa questão. Veja que a pergunta que eu quero colocar para você refletir nessa semana é: acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Não tenha medo. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Era essa a ideia que Deus queria apresentar para Abraão. Tenha fé no presente. Para mim, nada é demasiadamente difícil. Eu finalizo fazendo a proposta de reflexão para a lição. Abraão vacilou em alguns momentos. Você sabe da história, estudou a lição e sabe do que eu estou falando. Agora, que lições tiramos desse vacilo, desse exemplo de Abraão? Ele teve fé na promessa, mas duvidou da providência. Que lições nós podemos tirar? Às vezes a gente pede algo de Deus e a gente já começa a fazer, do nosso jeito, a concretização daquilo que a gente pediu. E às vezes a gente até diz ou dá nome de que é Deus agindo por nós. Cuidado para que você não seja, nesse momento, não tenha esse perfil de Abraão. Você crê em Deus, mas na hora de agir, você age do seu jeito. E finalmente, a punição dos perdidos é um ato contrário ao amor divino? Isso é uma pergunta polêmica, no bom sentido da palavra, que provoca uma reflexão séria e profunda. Deus não é amor? E por que ele vai destruir os ímpios, os perdidos? Por que ele teve que agir em Sodoma e Gomorra como ele agiu? Lembre-se que Sodoma e Gomorra prefigura o tempo do fim. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com o nosso encontro na lição número 8, direto ao ponto.